Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula da semana 2 do módulo 3, Persistência de dados com SQLite. Na aula de hoje falaremos sobre a manipulação de objetos. Para isso, utilizaremos o banco de dados com as tabelas setor e funcionário que criamos na aula 2. Pessoal, além dos videoaulas que eu colocarei disponíveis para essa aula 3, eu criei também um material em PDF para consulta, onde nós temos todos os comandos relativos a essa parte de manipulação de objetos. Então vamos lá. Vamos lá então. Eu já estou aqui no Replit, no nosso arquivinho da aula passada, tá? Onde nós criamos o banco de dados e criamos as tabelas setor, né? A classe setor para criar a tabela setor e a classe funcionário para criar a tabela funcionário. Veja bem, agora para criar, né, os nossos objetos, ou seja, inserir nossos objetos no banco de dados, principal ponto de atenção, eu só posso fazer inserção de objetos após a inicialização da tabela e dentro do sincronismo, tá, pessoal? Então, se as tabelas já foram iniciadas aqui, ó, a última foi essa, eu entro dentro do sincronismo, ó, depois de ter forçado a atualização, aqui embaixo, ó, eu começo a criar essa inserção dos objetos. Então, vou colocar aqui comentário, ó. Eu gosto muito de usar comentário, por quê? Porque fica mais fácil depois para a gente poder estudar, tá, pessoal? Então, ó, usando o create, tá aqui. É muito simples a gente fazer a inserção de objetos dentro do SQLite. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que ter uma constante. Eu vou criar uma constante aqui, tá? Chamada setor underline create. Então, essa vai ser minha constante. E essa constante ela vai receber, tá, o valor do SQLite, e aí eu vou dizer, olha, eu quero incluir objetos aonde? Dentro da minha classe setor. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o create, ou seja, eu vou criar objetos. Tá? Então, ó, classe setor create, não esqueça que o S aqui ele é maiúsculo, tá? Ponto create, e aqui é tudo minúsculo. Agora eu vou começar a fazer a criação. Então, ó, aqui dentro eu vou fazer a inclusão dos campos e dos valores que eu quero que cada campo receba da minha tabela. Lembrando que o ID setor ele já é um campo autoincremento. O que quer dizer um campo autoincremento? A própria tabela, o próprio banco de dados, ele vai se incumbir, ele vai incluir esse valor, essa sequência. Então, ele vai colocar lá 1, 2, 3, 4. Eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então, eu vou começar colocando meu campo nome. Então, nome, dois pontos, ele vai receber o valor de financeiro, ó, entre aspas duplas, porque eu estou colocando valores, tá? Financeiro. Depois, vírgula, depois eu tenho o meu ramal, dois pontos, e aí vou colocar o valor do meu ramal, que vai ser 21,34. Depois eu tenho o meu campo e-mail. Opa. E-mail. Que vai ser financeiro@empresa.com. Então esse daqui é o comando, olha. Fácil, né? Olha que interessante. Então vamos lá, recapitulando, ó. Criei uma constante chamada setor create. Falei para ela receber o valor, a função create da classe setor e passei quais são os parâmetros que eu quero que ela inclua dentro do banco de dados. É só isso que eu preciso fazer, tá? Vamos incluir mais dois valores? Então, ó, vamos colocar aqui de novo, tá? Mais dois. Eu vou copiar aqui só para ficar mais fácil, né? Então, vamos lá. Então, esse daqui, vou dar um... Ó, esse daqui eu vou ter que criar uma outra constante, tá? Então, vou colocar essa constante como sendo underline S. Porque o meu setor aqui, ele vai ser o setor de secretaria. Secretaria. O ramal da secretaria vai ser o 21,35. E o e-mail vai ser secretaria@empresa.com. Prontinho.
Esse próximo aqui, ó, e é importante a gente alterar as constantes, tá, pessoal? A gente não pode utilizar a mesma constante aqui nesse primeiro momento. Esse daqui vai ser o setor de portaria. Portaria. O ramal do setor portaria, ele já vai ser o 2136. 2136. E o e-mail do setor portaria é portaria@empresa.com. Tá? Então, ó, recapitulando aqui, nós criamos uma constante chamada setor_create, aonde nós pegamos a classe setor, a função create, e passamos como parâmetro para cada um dos campos o valor que nós criamos, né? Esses valores que estavam aqui. Então, do jeito que nós criamos aqui, ó, do jeito que está aqui, a gente consegue fazer a criação, tá? Dos objetos dentro do nosso banco de dados. Vamos ver se está tudo certinho. Ó. Vou executar. Vamos ver se ele vai dar tudo certo. Ó, ok. Vamos lá dentro do nosso banco para ver se está tudo certinho. Então, vamos procurar ele aqui, ó. Nós vamos achar primeiro as tabelas, ó. As tabelas estão aqui. Vamos ver os nossos objetos. Opa. Ó, olha os nossos objetos, ó. Portaria, secretaria, financeiro. Então, todos estão aqui dentro do nosso banco de dados. Perfeito. Conseguimos utilizar o método create. Então, ok. Método create finalizado com sucesso. Pessoal, então olha só. Terminamos, né, de criar o nosso método create aqui dentro da nossa tabela setor. Agora, nós vamos criar, dando continuidade, o método read, que é listar objetos. Então, ó, vou colocar aqui embaixo, read, que é listar objetos. Ok? Então, vamos lá. O que seria esse listar objetos? O processo de listar objetos em si, tá? Qual o princípio? Imagina, eu posso... o meu setor, o meu gestor, a minha empresa, ela precisa de relatórios. Então, é fato, eu preciso listar os objetos que estão organizados dentro do meu banco de dados. Então, para isso, eu utilizo um método que a gente chama de listar. O Sequelize, ele tem uma maneira bem tranquila para a gente trabalhar, tá? Com essa parte de listar objetos. Então, como é que eu faço para listar objetos? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu crio uma constante, sempre com uma constante nesse nosso momento, né, onde eu vou dizer, olha, eu quero listar todos os setores, então eu vou botar como setores, listar, ok? Ó, mesmo esquema, tá, pessoal? Dentro do sincronismo, ó, depois que eu criei aqui os meus objetos, setor listar. Da onde que eu vou, aonde que esse setor listar, o que ele vai receber? Ele vai receber, ó, mesma coisa, tá? Dentro da minha tabela setor, e dentro do setor, da minha classe setor, que ela está herdando lá do model, eu tenho uma função chamada find all. O que o find all ele faz? O find all ele cria um array, ele cria uma lista de objetos que estão lá dentro da minha tabela setor. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó, ele vai falar assim, olha, pega tudo que for valor, todos os dados que estão dentro lá da minha tabela setor e joga para dentro dessa constante aqui, setores listar. É isso que ele vai fazer, tá? Ele pega tudo e coloca dentro dessa array. Então, tudo que tiver dentro da tabela setor, volto a dizer, vai ficar dentro dos setores listar. Tá? É isso que ele está fazendo aqui. O próximo passo é jogar isso para dentro mostrar, né, uma tela com essa mensagem. Então, para isso, a gente vai usar o nosso console, né, console.log, que é o que a gente está usando aqui no Replit por enquanto. Então, ó, eu vou colocar aqui lista de setores, tá?
dois pontos, então vou botar um /n, né? /n aqui para pular uma linha. E aí eu vou dizer para ele que eu quero que ele pegue tudo que está dentro desse array, tá? E mostre na minha tela. Se eu colocar só setores listar aqui direto, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque eu preciso converter os valores e os objetos que estão lá dentro daquela opção voltada ao array para uma linguagem, para mostrar, né, na minha tela de forma amigável. Então, como é que eu faço isso? Eu uso um método, né, uma função, desculpa, que está lá dentro do nosso JSON. Tá? E como é que é essa função? A gente usa essa função aqui, JSON, que está aqui, ponto, string, file. Ó, pessoal, tem um i aqui, tá? Depois do G, tá? É assim mesmo, string file. Tá? E aí o que eu vou fazer? Olha, eu quero, dentro dessa string file, ele vai falar, tá, ok, beleza. Você quer que eu faça a conversão ali para mostrar para você os valores? Sim, eu quero que você mostre. Então, da onde que eu estou buscando? Então, eu tenho que colocar aqui da onde que ele vai buscar para fazer essa conversão. Ele busca da onde? Dos setores, underline, listar. Ó, que é a nossa opção que estava lá, tá? Então, assim, o comando, ele usa essa técnica que está aqui, tá? Para gerar essa lista, ok? Então vamos começar pelo parâmetro. O primeiro parâmetro que nós temos aqui foi o que nós colocamos, que é o valor. Então ele já sabe de onde que ele vai buscar. Ele vai buscar de dentro de setor listar, que é o nosso array. Perfeito? Depois eu tenho um outro comando, tá? E aí sempre com vírgula, aonde dentro desse comando aqui ele pega o replacer, tá? Então o que seria esse replacer? Ele vai pegar dentro do replace, ele vai colocar, ele é opcional, tá? Praticamente não se usa, mas ele é opcional, né? A gente não tem a obrigatoriedade de estar utilizando, tá? Dentro aqui do JSON, tá? Mas ele usa para filtrar, por exemplo, chaves da tabela, tá? Então, se eu colocar ali uma chave específica, ele vai gerar uma listagem por essa chave. Daqui a pouco a gente faz a gente mostra, né, como é que ele vai mostrar ali. Então, assim, através de chave específica, ele vai retornar só alguns valores. A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Por enquanto, eu não vou usá-lo só para mostrar como é que fica listado todos os valores, tá? Perfeito. Então, ó, esse daqui, eu vou deixar ele, como eu não vou usar, como null. Null. O próximo parâmetro já é o space, né? O space ele é utilizado para controlar o espaçamento entre os dados de saída, entre um dado e outro. Então, por exemplo, ele vai mostrar o ID setor, e depois para mostrar o nome, quanto de espaço que eu quero. Eu vou colocar aqui como sendo um espaço de dois caracteres. Tá? Só para ele mostrar com um espaço de 2 caracteres. Perfeito, ó. Então finalizamos essa parte aqui. Agora, eu vou colocar aqui também mais um /n. Deixa eu colocar aqui, ó. Mais 2, na verdade. 2 /n só para dar mais uma pulada de espaço aqui. E aí finalizo aqui com meu ponto e vírgula. Tá? Então, ó, recapitulando. Criei uma constante setor underline listar. Chamei lá o meu setor findAll, que ele gerou um array e jogou tudo dentro da minha constante setores listar. Chamei um console e dentro dele eu coloquei a função json.stringFile, aonde eu coloquei o meu array, que são os dados dos valores. Na parte de chaves, para mostrar somente alguns campos que eu quero, eu não coloquei nenhum valor, então, ou seja, ele vai mostrar todos, e dei depois um espaçamento de 2 aqui. Tá? Vamos executar para ver como é que ele fica? Ó, olha que legal. Ele já mostrou aqui, ó, lista de setores, e ó, ID setor 1, nome financeiro, ramal, e-mail, e aí essas datas de criação e atualização, isso daqui o próprio SQLite ele faz pra gente, tá? Isso não precisa se preocupar, isso é uma coisa bem interessante até porque ele já cria isso,
Tá? É muito importante essas criações. Depois nós temos o ID setor 2 e o ID setor 3. Olha que legal. Funcionando perfeitamente, né? Agora, aqui dentro daquela situação que eu tinha falado, sobre aquela parte voltada para o campo, né, de chave lá do JSON, reparem como é que saiu aqui, né? Todos os campos. Olha a diferença agora, ó. Se eu chegar aqui, nesse console listar, tirar o null, tirei o null, e colocar desse jeito aqui, ó. Colocar o campo que eu quero aqui dentro, ó, ID setor, olha o que vai acontecer. Ó, ele só vai mostrar o campo ID setor, tá? 1, 2 e 3, ok? Ah, professor, e se eu colocar aqui dentro, do lugar do ID setor, eu colocar nome? Você colocou nome? Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Certo? Então, se eu não quiser que apareça todos os valores, basta eu colocar qual é o campo que eu quero aqui dentro. Ah, professor, mas eu quero o nome e eu quero também o ramal. Você quer o nome e o ramal? Será que vai funcionar? Vamos ver o que ele vai retornar para a gente? Ó, nome e ramal. Certo? Mas aqui eu vou tirar essa parte toda e vou deixar null para ele mostrar todos os valores mesmo para a gente. Tá? Executando. Prontinho, mostrou tudo certinho para a gente. Bem, pessoal, então ó, finalizamos também o método listar, que é o método read. Na parte 2 desta aula, iremos ver sobre o método update e o método delete. Até lá!